Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast, o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca em parceria com o UOL-TAB. Você já sabe, a cada 2 semanas a gente se reúne para fritar ideias e pirar o cabeção sobre antropologia, comportamento, consumo e outras cositas mais. O episódio de hoje é um tema que virou a vedete, hein, desde o começo dessa pandemia do novo coronavírus. Quem já tinha casa para morar começou a olhar para o barraco de um outro jeito. A pandemia transformou a nossa relação com o espaço. O pessoal que achava que valia a pena morar num apartamento de 12 metros quadrados só porque tinha varanda gourmet, brinquedoteca, ticoteca, teca-teca, aquela coisa toda, começou a repensar sua relação com o próprio espaço. Nesse episódio, a gente vai entender como é que a nossa relação com o próprio lugar onde a gente dorme, o próprio lugar onde a gente trabalha, o próprio lugar onde a gente se diverte e o próprio lugar onde a gente vive mudou desde os últimos tempos para cá. Como sempre, vocês já sabem, não sigo sozinho nessa toada, sigo aqui com Marina Roale, que entende tudo de casas, sobretudo casas de grande porte, né? Mansão Itaipu, Maison Leblon. Olá, Marina, tudo bom? Eu tava na vanguarda, tá? Quando vocês estavam me zoando aqui no isolamento do mato, eu tava no bullying, depois eu me valorizei aí uma das poucas coisas que deu para valorizar na pandemia foi a vida na casa. E você mexeu muito na casa durante a pandemia? Bastante, porque acho que o convívio é outro, a forma de organizar os espaços é outra. Acho que a gente nunca teve um convívio tão forte com o quintal na minha casa. E o lugar que eu trabalho ali, essa ideia de ter um home office, trabalho numa salinha no quintal. Foi durante a pandemia que eu montei esse espaço, senão acho que eu não teria sobrevivido. Maravilha! Rebeca de Moraes, que já viveu em várias cidades, já viveu diversas experiências de casa também, e agora mora no bairro do Milênio Clássico, é Santa Cecílias. Rebeca, tu tem taco, planta samambaia, costela de Adão, como é que mudou a tua relação com a tua casa? Tem cômodo preferido aí na tua casa? Eu tenho taco e gato, que eu acho que é o que possibilita o meu passaporte. Eu moro na casa do meu gato, né? Não mudei muito, sabia? Mudei pouco. Eu já trabalhava de casa antes da pandemia, assim como a Marina, então acho que isso facilitou. Mas é que você já morava sozinha, né? Então você já tinha tua sintonia ali, né? Eu passei a ter adaptada. Habitantes na casa o dia inteiro. Mas a gente vai lidando. Quem também veio aqui, como sempre tá, Thiago Faria, que tem um bom gosto que não lhe permite viver numa casa só. Thiago transita, você pode seguir ali nas redes sociais, thiago.godá, pelos melhores Airbnbs do país, convivendo com atmosferas que vão mudando. Thiago, você intensificou teu uso de Airbnb? Como é que tu mudou a tua casa? Como é que foi tua lógica com casa? Michel, acho que eu passei a usufruir mais, sim. Eu acho que São Paulo não fechou a conta na pandemia, né? Não fazia muito sentido a gente ficar trancado dentro do apartamento. Então, quem teve possibilidade, infelizmente eu consegui, eu dei umas escapadas para usufruir de outros espaços. Mas eu acho que eu já tinha uma relação muito visceral com a casa, e também como as meninas já trabalhavam de casa, então eu já tinha uma casa armada, então acho que ela já estava preparada para esse período, assim. Eu sou um cara que gosta muito de ficar em casa. Eu brinco, inclusive, que eu faço turismo de casa, tipo, foda-se onde eu tô. Se eu tiver numa casinha gostosa, rodeada de um bom espaço, pode ser qualquer lugar. Maravilha. Para mim foi diferente também, porque eu não trabalhava de casa, porque eu vivia de um canto para outro, só dormia em hotel. Comecei a ter que acordar e trabalhar no mesmo lugar, e isso, óbvio, que cobrou ali toda uma transformação. Pois bem, olha, a casa brasileira tem suas peculiaridades, a gente sabe que tem símbolos ali que, apesar da classe social, da geração, do seu gosto, a gente compartilha com os outros brasileiros, e a casa tem um aspecto importante também, que ela precisa, em geral, dar conta de materializar o nosso próprio jeito, o nosso próprio ser. A pandemia, como um agente transformador muito potente, como eu acho que ninguém aqui que está vivo ainda já tinha vivido algo parecido com isso antes, mudou muitos aspectos da nossa vida, mas mudou também a nossa relação com a casa. E a importância que a casa ganhou fez cair dentro desses becos, ou dessas encruzilhadas, que Thiago, Marina, Rebeca e até mesmo eu
trouxemos aqui já nessa introdução. Então, você sabe, essa casa brasileira, com certeza, eu não posso falar de casa brasileira, que eu lembro daquela música. É uma casa portuguesa, com certeza. Ai, que saudade de Portugal. Estão aceitando a gente agora, né? A gente só não tem dinheiro por causa do euro. Mas, se Deus quiser, a gente vai voltar a frequentar as casas portuguesas. Mas o Causcast dá conta disso. Toda vez que a gente tem algum movimento novo, que a gente tem algo que tem transformação, tá mais do que claro que precisa ter um nome aos bois. O boi. Nome aos bois. Marina Roalen, qual é o nome do boi de hoje? Olha, Michel, o boi de hoje é a Casa Bunker. Será que vocês moram numa casa bunker? Mas bunker para proteger a gente ou bunker para quê? Bunker é justamente essa casa de hoje, que ela não pode ser um local meramente de passagem, né? Que é o que muitas das casas foram virando nos últimos anos, até chegar a pandemia, essa ideia de uma casa que você precisava dormir e estar próximo de tudo ali que fazia a tua vida ali de trabalho, tua vida social funcionar. E agora essa casa, ela mais que isso, ela vira também um local de sobrevivência. E a metáfora do bunker que a gente traz aqui para essa nova casa brasileira é justamente se referindo a esse novo espaço que te protege, que te acolhe e que te garante os meios de sobrevivência. Então, todos os sentimentos possíveis cabem dentro dessa casa bunker. Então, você tem ali a necessidade de estar focado quando você precisa trabalhar, de estar protegido quando você pensa na doença, de se divertir quando você precisar relaxar. Então, ela tem que dar conta de muito mais coisas, né? Se a gente pensar que a Covid ela fez esse marco no mundo, onde a rua se tornou um lugar de extremo perigo, onde a rua deixou de ser um lugar onde a gente podia se divertir, relaxar, a gente até chegar à pandemia, os eventos ao ar livre eram uma tendência, né? Experiências, festivais, era o que todo mundo buscava, e de repente isso tudo foi por água abaixo, toda essa experiência de vida que rolava lá fora morreu. A gente teve que levar isso tudo para dentro e compensar tudo isso, transformando nossa casa nesse espaço de trabalho / lazer, / intimidade, / às vezes spa e às vezes muitas outras coisas. A casa passou por um processo de transformação muito grande nos últimos anos. Eu acho que a Marina, que gosta pra caramba desse papo de geração, não há melhor coisa para a gente identificar as diferenças geracionais do que olhando para casa de pessoas de gerações diferentes, né? Casa de vó tem cara de casa de vó, casa de mãe tem cara de casa de mãe, e casa de gente mais jovem tem cara de casa de gente mais jovem. É fato aqui que nenhum de nós 4 que estamos nesse episódio já não somos jovens suficientes para dizer o que é ser jovem em termos de casa, mas em termos muito claros, né? Esse processo de transformação, sobretudo que os milênios trouxeram para o território da casa, era de uma mudança, de uma valorização de um espaço para caber tudo, para certamente numa valorização de um espaço que fosse funcional, né? A casa da nossa avó e a casa da nossa mãe, em geral, tinha muito mais espaço do que as nossas próprias casas, porque precisava comportar uma infinidade de possibilidades de vida, de resolução de problemas cotidianos, que a gente abriu mão disso. Me lembro sempre de Beatriz Ramires. Para quem não sabe, Beatriz Ramires já participou de um desses episódios aqui, e ela me contando que a mãe dela tinha 2 micro-ondas, um em funcionamento e um velho que ela tinha trocado embaixo da escada, porque caso o novo desse problema, ela tinha já o antigo para continuar em trabalho. Esse tipo de funcionamento dessa casa não faz mais sentido dentro de um modelo de mercado imobiliário que tende a oferecer ali para os seus moradores apartamentos, né, ou moradias muito bem localizados, ou seja, com acesso ao comércio e acesso à mobilidade, mas em espaços cada vez mais diminutos. Dentro desse movimento, o que acontece é que essa casa perde essa possibilidade, de inúmeras possibilidades, como tinha no tempo de nossos avós, e começa a valorizar o básico do básico. Porque se você tivesse espaço para ter uma cama, ou ter um mínimo fogão ou uma chaleira elétrica para esquentar o teu chá e um banheiro para fazer suas necessidades, estava bom. O resto a gente dava conta de encontrar na rua. Mas aí veio a pandemia. Tudo mudou. Michel, não sei se vale comentar aqui, mas só essa coisa da Beatriz Ramires é muito geracional, porque eu moro com os meus pais e tem tudo reserva na minha casa.
E tem espaço para guardar coisas reserva. Meu pai está fazendo uma obra no quintal e ele precisou mexer num pedaço do piso, e no sótão da casa tinha reserva do piso da última obra que foi feita há anos, para caso ele precisasse mexer, ter a coisa ali. Então eu acho que isso é uma coisa que um millennial jamais pensaria, né? Não seria o drive principal. Que nada, Marina, basta você ser dono de alguma casa que você percebe o quanto é importante ter um pouco de piso guardado, para quando você for fazer reforma. Aqui em casa tem, e acho bem importante mesmo, porque senão você precisa fazer alguma reforma, ou como aconteceu no meio da pandemia, que eu tive que mexer na hidráulica do banheiro, tiveram que quebrar tudo e repuseram, porque tinha estoque de azulejo aqui. Eu acho o auge do planejamento ter estoque de material de construção. Mas eu sou o millennial canguru, né? Eu sou o millennial canguru na casa da família, então eu tô fora da estatística aí para falar. Mas eu acho que isso é um pouco prova de uma coisa que a gente percebe quando fica muito em casa, que a casa é viva. A casa nunca está exatamente pronta. Não sei se vocês já perceberam. Você pode arrumar, reformar, trocar tudo 1000 vezes, mas sempre vai ter alguma coisa que você quer mexer. Dá essa sensação para a gente de que a casa nunca está pronta. E isso me lembrou que eu tenho uma amiga, a Paulinha, que mora em Salvador, ela tem um Instagram que ela fala de casa, que é o @apartamentobaiana. E esses dias numa live ela estava falando sobre isso, sobre mudanças de casa, e ela falava que a gente, como ser humano, a gente é natureza e a gente muda o tempo todo. E a casa, como parte da gente, também é natureza. Então, ela vai se transformando ao longo do tempo, está sempre em transformação como um reflexo de quem a gente é. Então, se a gente muda, a casa muda também, porque vão mudando as nossas necessidades ali dentro, né? Você quer mudar a posição dos móveis, a cor da parede, que esse acho um fenômeno bem dos nossos tempos, bem geracional, de usar cor de parede como quadro, como decoração, né? Então, acho que como a moda, a casa acaba sendo ferramenta para a gente reinventar o que a gente é. E com o tempo, claro, os nossos gostos vão mudando e isso vai impactando o jeito que a gente olha para os nossos espaços na casa. Na pandemia, como todo mundo mudou, as casas foram mudando juntos. Então, eu acho que assim como a gente vai sair diferente da pandemia de alguma forma, a casa também vai. Essa relação da gente com a própria casa, né? Tem uma série de estudos de autores, antropólogos, que já pensaram sobre isso, e eu acho que eles continuam, mesmo depois do ciclo pandêmico, com bastante relevância. Um autor que eu gosto muito é o Daniel Miller, né? O Daniel Miller, já citado aqui várias vezes dentro desse episódio, fala muito dessa questão quase dialética que a gente estabelece com o lugar onde a gente está morando, com os objetos que nos cercam. Então, a casa muda porque a gente muda, mas a gente muda também porque a casa muda. E é justamente nessa interação e nessa relação que a gente vai construindo quem a gente é e quem a casa da gente é também. Sabe que teve uma coisa muito, muito interessante que a gente notou aqui nos estudos que a gente fez na Consumoteca relacionados ao tema casa durante esse período pandêmico, que a gente percebe que um incômodo se torna uma peça muito central desse processo de transformação, né? Essa necessidade de estar mais em contato com a casa fez com que as pessoas passassem a percebê-las mais em algum aspecto. A gente ouvia muito relato de que se antes uma manchinha na parede, um ambiente mal decorado não incomodava, a partir do momento que as pessoas passam a habitar muito mais aquele espaço por um período maior de tempo, esses fatores começam a emergir como um desconforto muito grande, o que leva a essa necessidade de mudar o lugar, deixá-lo mais confortável, mais eficiente, para que esse lugar atenda o seu gosto estético, já que aqui ele se tornou um espaço de uma vivência mais prolongada. Por isso que a gente traz um pouco dessa lógica do bunker, né? A gente quer sentir que essa casa nos deixa apto para qualquer desafio do mundo moderno, já que o mundo até então está suspenso, já teve mais, mas acho que ainda é um espaço iminente de perigo, como a Marina falava. A gente traz aí um movimento de quase volta à casa da avó, um pouco do que o Michel falava, né? Atualizado, obviamente, com novos contextos de realidade. Eu acho que, eu costumo dizer que uma parcela das pessoas se deram conta que não tinham uma casa, na sua concepção clássica de um conjunto de dinâmicas que constituem a casa do imaginário cultural, né? Que dá conta de tudo.
Então, quanto a gente não percebeu que ter apenas uma frigideira, um prato ou uma faca na cozinha não era o suficiente, precisou comprar utensílios, já que a refeição muitas vezes antes era feita fora de casa. Então, nesse contexto da cozinha, por exemplo, a gente teve muita mudança. As pessoas foram atrás de eletrodomésticos que otimizassem a vida, por exemplo. Segundo a GfK, a consultoria, a venda de aparelhos para casa durante 2020, né, o auge do momento de reclusão pandêmica, teve um aumento de 70%. Então, isso mostra que equipar essa casa na pandemia, por conta dessas novas necessidades que se impõem, acabou sendo o foco de muita gente nesse isolamento. Olha, você sabe que esse é o assunto que a gente adora, mas entende só um pedaço dele. E para fazer ainda desse debate algo mais complexo e mais rico, a gente resolveu convidar o Daniel Virgínio para trocar aqui um papo com a gente. Ele toca lá o Cafofo do Dani. Se você não segue, começa a seguir, porque para mim é uma aula sobre decoração, construção de casa e todo o entendimento desse universo sobre o lugar onde a gente habita e para onde a gente vai. Para entender mais sobre essa tendência, ele contou aqui um pouquinho para a gente dessa loucurinha que os conteúdos de casa e decoração têm causado nas redes sociais. Vamos ouvir o Dani. Os conteúdos sobre casa, decoração, com certeza aumentaram desfreadamente na pandemia. Ano passado, a gente teve um alcance muito maior para as pessoas, porque elas procuraram muito lifestyle. O reflexo de estar em casa fez com que a gente pudesse olhar a nossa casa diferente, com esse olhar de decoração. E não só decoração, as plantas também entraram como um item aí, além de ser afetivo, de cuidado, porque são vidas, também entrou no item de decoração muito forte. Então a gente chama de urban jungle, selva urbana, e entrou muito forte. Então, as plantas trouxeram vida, porque também a gente não poderia sair de casa, né? Não pode ainda, né? Tem que usar máscara. Então, esse movimento até hoje é muito grande e eu fico muito feliz, porque eu amo plantas e, inclusive, no Cafofo do Dani, a gente traz esse conteúdo de plantas e no Decore, muita decoração, muita cor com plantas. Então, com certeza, pela base de quem a gente conversa, de amigos que também criam conteúdo, o alcance de lifestyle e com decoração subiu muito, assim, mais que 80%. Eu sou suspeito para falar de planta porque minha casa é a doida da planta. Mas eu achei interessante isso que o Daniel fala sobre esse movimento do Urban Jungle, porque traz esse ponto muito interessante mesmo da planta como um papel de vivacidade dentro da casa. E eu acho que isso foi muito reforçado, de fato, pelo aspecto da pandemia. A pandemia afastou da gente toda essa questão da interação, de estar próximo de quem a gente ama. Por mais que você esteja dentro de casa, isso faz com que você queira entrar em contato com alguma forma de vida. E acho que a planta traz isso. Essa tendência acaba refletindo bastante como a gente sente falta dos elementos externos e tenta trazer eles para dentro de casa, ainda que seja nessas doses decorativas, né? Acho que planta traz aconchego, traz afetividade, são elementos e valores que a gente está carente nesse momento de pandemia. Todo esse movimento não ficou só ali nas classes A e B, mas a gente viu que a classe C também está mais atenta a essa nova construção do lar. Nas pesquisas que a gente fez aqui no grupo, vimos que 52% dos entrevistados da classe C dizem ter começado a se importar mais com a casa durante a pandemia. E 57% disseram que gostam de comprar itens para deixar a casa mais bonita e confortável. É curioso reparar isso, porque a classe C, historicamente, tendia a investir mais em roupas e produtos de higiene do que em decoração para casa ou na estética da casa. Para eles, na maior parte das vezes, era muito mais importante ter elementos que exibissem certa mobilidade social ali, que estampassem isso a partir do próprio corpo, do que num móvel novo. A estética física era mais relevante justamente porque é algo visual e de fácil reconhecimento entre os pares, entre as outras pessoas. Mas com a diminuição do círculo social, com todo mundo andando menos por aí, a classe C passou a consumir mais decoração e investir nessa transformação da casa. É claro que a forma como cada classe fez essas mudanças varia, mas no fundo a intenção é a mesma.
Olha, a gente tem percebido que alguns cômodos receberam uma nova importância dentro dessa casa nos últimos tempos. Era coisa que a gente já achava, as pesquisas já mostravam, mas o Daniel trouxe um ponto que ninguém tinha pensado, hein? Vamos ver aqui mais um trechinho da conversa que a gente teve com ele. Teve muita gente que olhou também para o banheiro com um olhar diferente, não é mais aquela tela em branco de piso, com seu chuveiro, box, ou então cortina e uma pia e uma privada. Não, as pessoas começaram realmente a dar um sentido para o banheiro também. Banheiro, hein? Eu acho que pode ser o nome desse novo movimento. O banheiro, é claro que nos últimos tempos, desde esse momento que a gente começou a ficar mais preso dentro de casa, voltou a ter um significado completamente diferente daquele que tinha antes, que era o mero cubículo, como o Dani colocou, onde as pessoas iam lá para dar conta da sua necessidade, né? Ele não é mais esse espaço branco, apertado, onde você entra lá, faz o que precisa fazer e se manda para outro lugar, mas com a popularização dessa tendência, que é a tendência clara do wellness, que é uma preocupação cada vez mais forte com bem-estar, valorização de rituais, o banheiro passou a ser também um comunicador dessa identidade, mas, sobretudo, da maneira como o dono do banheiro pensa bem-estar. Então, esse mundo marcado por um caos, por uma loucura, onde você não sabe o que vai ser o dia da manhã e com muita gente dentro de casa, acaba fazendo do banheiro um lugar de calmaria e um espaço propício para a conexão com o nosso próprio eu. Então, esse lugar que a gente começa a ir para poder ficar sozinho, ficar em paz e dar conta de um conjunto de rituais que da porta para fora não estava dando. As mães é que sabem, né? Elas se agarraram no banheiro como o último bastião da liberdade. Fizeram bem, hein? E eu acho que esse movimento é tão significativo, Michel, que tem um nicho bem específico de decoração para banheiro que começou a ser muito importante a partir desse momento. Então, a gente percebe nos nossos estudos, se antes as pias antigas, pequenas, não tinha espaço para perfume, para cosmético. Agora tem essa procura por prateleiras onde esse tipo de produto começa a ganhar destaque, começa a sair do armário, porque a casa começa a abarcar justamente muito mais esse espaço do autocuidado, como você trazia, né? Então, acho que vem a reboque disso um conceito meio de um banheiro spa, um espaço também de vivência de ritual e não só um espaço funcional, como a gente acabou assumindo ele nas últimas décadas. Então, esse banheiro passa a ser também um cômodo a ser decorado nessa perspectiva. A gente quer trazer para esse ambiente também elementos das nossas características, a nossa estética, traços da nossa personalidade, como a gente faz com o restante, de uma forma geral, dos cômodos da casa. E já que esse banheiro passa a ser um ambiente de vivência e experiência, o tamanho dele também volta a importar, né? Essa ideia de micro banheiro presente na arquitetura das duas últimas décadas, acho que começa a retroceder e as pessoas querem de novo ter uma pia ampla, uma banheira, um espaço mínimo de circulação, uma decoração pensada. Então, talvez seja cringe você ter o tapetinho de crochê combinando com a toalha de rosto, como a gente tinha lá da vovó, mas acho que essa mesma preocupação que eles tinham em decorar o banheiro de uma forma harmônica, as gerações mais novas têm incorporado nessa dinâmica da exibição dos produtos, com as prateleiras de vidro, com espelhos, com as plantas, paredes pintadas em cores pastéis, enfim, toda essa atmosfera de acolhimento e relaxamento que esse espaço começa a assumir o papel. O interessante, Tia, acho que de tudo isso que a gente vem falando aí, de todas essas mudanças, é que, obviamente, o mercado de casa, decoração e varejo ficou super de olho, né, no que estava rolando, interessado em saber o quanto que essa nova relação com a casa na pandemia ia mudar hábitos de consumo. E esses últimos tempos aí não faltou briefing de pesquisa onde a gente ficou investigando e acompanhando a relação das pessoas com a casa. E um dos exercícios que a gente tinha, né, por conta do isolamento, a gente não podia mais fazer essa pesquisa de ir até a casa da pessoa, eram diários, onde as pessoas iam mandando fotos ao longo do dia, dos lugares favoritos da casa delas, onde elas relaxavam, onde elas trabalhavam, o que elas estavam comprando, porque assim a gente ficava nessa de entender, essa é uma casa que tem que ser mais bonita e decorada, ela tem que ser mais confortável, ela tem que ser mais funcional. E daí que vem essa coisa da casa bunker, né? Porque ela tem que ser tudo. Ela tem que ter essa alma aconchegante da casinha da avó
mas ela tem que ser super conectada e funcional como um cidadão pós-pandêmico daqueles de filme de pós-apocalipse que a gente costuma ver nas séries da Netflix, né? Então, a grande contradição que a gente vive com essa casa hoje, né, dessa casa que nunca está pronta, como a Rebeca falou, é que essa casa ela tem que te abraçar, ela tem que te dar espaço para relaxar, que esses novos banheiros estão fazendo, mas ela tem que te ajudar você a funcionar melhor, a você ser produtivo. Então, quando a gente ia vendo as listas de compras aí, do que foi todo mundo complementando aí para essa casa nesse tempo, vinha essas duas categorias de produto, assim. De um lado, a gente tinha Air Fryer, que foi, acho que, o grande queridinho, assim, todas as classes, quem não tinha passou a ter, porque a cozinha precisava ser mais prática, mas teve também o pessoal que foi investir no novo jogo de panela, porque a panela que tinha não funcionava mais, o forninho estava quebrado, tinha que funcionar outro melhor, então a cozinha foi mega equipada. Teve a galera dos kits de organização, bombou tutorial no YouTube sobre como organizar melhor a casa, esses documentários meio Marie Kondo, uma coisa de voltar, de arrumar as energias, equilibrar os chakras. Muita gente reorganizando tudo, robô aspirador, essa coisa toda que deixa a tua vida mais prática, mas também tinha o pessoal que estava comprando velhinha perfumada e trocando o jogo de toalha e jogo de cama, porque agora faz diferença dormir num lençol de tantos fios, igual você um dia dormiu num hotel, alguma coisa assim. Então a gente vai ficar sempre nessa contradição da casa, que tem que dar conta de muita coisa. Esse jogo aí da Casa Bunker eu adoro, porque é lá que você se protege, mas é um bunker diferente, né? Um bunker onde você dá conta das suas necessidades, sem muito contato com o mundo, mas a conexão com o mundo ela se faz através das telas. Então, esse lugar da nova construção da privacidade, de quem a gente é, dos rituais de invenção do eu acho que são pontos determinantes desse novo jogo. E olha, se mudou, já demos nome, Casa Bunker, você sabe, esse é o nome do boi, mas a gente não pode ir embora sem a dica de ouro. Rebeca de Moraes, hein? Qual é a dica de ouro? Temos? Temos, claro. E dessa vez, acho que o ouvinte já até imagina, né? A dica de ouro, obviamente, é focada no investimento no setor de decoração. Mais do que nunca, a casa virou uma extensão de nós. Então, a gente que sempre usou as roupas, por exemplo, para exemplificar quem nós somos ou quem queríamos ser, agora essas características estão sendo transmitidas também pelo jeito como a gente decora a casa. Desde os produtos que você coloca na estante do banheiro até a cor do tapete de entrada, você está transmitindo para os outros uma parte da sua identidade. E com todo esse cenário de redescobrimento do lar, esse tem sido um dos principais focos das pessoas para as compras. Desde 2019, na verdade, a gente já observa um crescimento de, por exemplo, marcas de luxo apostando em lojas próprias de decoração como uma extensão da moda para casa. A Gucci fez isso com Gucci Decor, a Mani Casa, Hermès Home, Fendi Casa. Esses grandes nomes do mundo da moda são só um exemplo de como esse mercado foi se aquecendo nos últimos anos. E é curioso perceber como que esse movimento acaba atingindo várias classes sociais, porque a gente está falando de Gucci Decor a Riachuelo, que também tem ali o seu segmento casa, passando, por exemplo, por Zara Home. A Zara também tem lá o seu espaço de produtos de decoração. Então, esse é um bom momento para que outras marcas comecem a considerar esse nicho, já que a expressão e o estilo não estão mais só no vestuário, mas a moda também está na casa. Maravilha, maravilha! Dicas de ouro anotadas. Tá mais do que na hora da gente sair desse episódio, não à francesa, mas com mais informação e com Joga na Roda. Tiago Faria, que trazes, hein? Qual é a dica? De casa você entende, hein? Tô até com medo, caminhando. Deve ter sido difícil para ele hoje, né? Escolher uma dica só. Devia ter pedido uma dica que sobrou dele ali para passar. Pois eu farei minha dica sim à francesa. Eu vou indicar um filme que eu sou muito apaixonado, que é o Mon Oncle, que é o meu tio, uma comédia francesa que é lá do final da década de 50, do Jacques Tati.
É um filme semi-mudo, ele tem poucos diálogos. Gente, mas ele tá muito sofisticado, né? Você lembra que da última vez ele trouxe toda a cinematografia italiana. Hoje vamos de França. E filme mudo ainda, hein? É. Mas esse tem filme aonde? Tem no MUBI isso? Tem aonde? A cara do Isso, Mubi. cara, tem até no YouTube, eu achei. Eu fui dar uma checada. Porque é um filme muito classicão, é muito incrível. Ele meio que retrata a transição de uma realidade rural para uma realidade urbana. Então, o filme traz sempre o paralelo entre a casa do personagem principal, o Sr. Hullet, que é num cortiço, numa zona periférica e ainda camponesa, e a casa futurista da irmã dele, que é casada com um empresário rico, toda modernista, automatizada, cheia de eletrodoméstico. Então a casa vira uma metáfora da postura dos personagens, mais informais e coletivos por esse lado mais campestre e mais racionais, individualistas dentro dessa coisa urbana. Então é um filme que reflete um pouco como a arquitetura é o resultado do pensamento do seu tempo. É muito lindo o filme, tem uma direção de arte que é deslumbrante, muito surpreendente para a época que ele foi feito. Acho que vale demais. Maravilha, maravilha. Obrigado, hein? Adorei, já anotei aqui. Eu estou entrando agora por todo o cinema europeu com as dicas de Thiago Faria. Rebeca de Moraes, que trazes? Pois é, eu fiquei aqui pensando em... Eu queria um filme que falasse de relação com casa. Aí eu me lembrei de um filme que eu amo e vi no ano passado, que é O Deus da Carnificina. Não sei se vocês já viram. E é um filme que se passa todo dentro de um apartamento, de um único apartamento. É um encontro de dois casais, um dos casais é o dono do apartamento. Eles se encontram para resolver uma briga entre os filhos. E a conversa vai escalando, é uma coisa louca. E tudo dentro desse apartamento. É muito legal. Tem Kate Winslet, que a gente acabou de ver em Mare of Easttown, não sei se vocês viram, que é a coisa mais maravilhosa do ano. Série, eu vi, incrível, muito bom. Incrível. Tem Christopher Waltz, Jodie Foster, enfim, é um filmaço, que eu recomendo demais. E é tudo que é possível acontecer dentro de um apartamento em poucas horas, quando dois casais se encontram para falar de uma briga de criança. É um filmão mesmo, é do Polanski, né? É do Polanski, verdade. Eu adoro Polanski, adoro o documentário que fizeram sobre Polanski, mas o mundo anda tão cagado que a gente nem sabe se pode continuar gostando do Polanski. Marina Roalli, que trazes? Olha, depois dessas duas dicas aqui de alto padrão, eu tô até aqui, ó, desconfortável para trazer minha dica. Não tem nem nível, eu não tenho. Não tenho roupa para falar, mas vamos lá. Mas eu tenho a desculpa de que eu trago do campo de pesquisa, porque como a gente fez recentemente uma pesquisa com uma marca de decoração e a gente queria entender muito as referências que as pessoas consumiam e onde elas estavam criando seus desejos e imaginando o que elas queriam ter na casa delas, me chamou muito a atenção que tinha uma diferença geracional muito clara. E sabe que onde tem geração eu fico ali bem atenta. E enquanto a galera da geração Z me trazia como referência uma série de programas e reality shows onde mostra essas casas milionárias, de piscinas de borda infinita, e aí a primeira dica é o The Million List, que é um programa que tem edições Los Angeles, Nova York, que são só casas milionárias sendo colocadas à venda, e tem sido uma baita referência aí para esses jovens de estilos e decoração e sonhos de casa. É claro que não é a gente que conta para a geração Z como é que faz para chegar e que a vida não é isso e que está difícil pagar o boleto, imagina ter essa casa, mas a gente deixa eles sonharem. E, por um outro lado, veio muito forte entre os millennials como uma outra referência que é bem diferente, mas super interessante, que super bomba ali entre esse grupo, que é o blog. Eu não sei se a gente ainda usa o termo blog ou página, mas é o Histórias de Casa, que é super legal, né? Que aí que tem essa proposta de você entender histórias das pessoas e como que essa casa traz a identidade, como você fugir dessa casa que parece que veio ali um decorador, um arquiteto e montou para você, mas aquilo que conta muito da tua história. E aí pessoas que vão garimpando objetos, vão trazendo suas plantas. É uma delícia navegar e viajar por essa página. Parece as casas que o Thiago fica aí de vez em quando, vai navegando, vai turistando. É maravilhoso. Eu amo Histórias de Casa da Bruna Lourenço, que sabe tudo de decoração de casa. Adoro Histórias de Casas, toda a filmografia. Mas a minha dica é um livro, é o livro de um pensador, antropólogo, o Antônio Risério.
Ele tem um livro muito legal que se chama Casa no Brasil, publicado há uns 2, 3 anos atrás. Nesse livro, o Risério faz ali quase um ensaio sócio-histórico, passando pelas raízes da casa brasileira, ali na lógica do Casagrande Senzala, para poder entender os absurdos que a gente vem fazendo até hoje, tanto na construção das cidades enquanto casa, quanto na construção do próprio espaço domiciliar. É muito legal, provocativo, dê uma olhada, hein? Eu gosto. Bem, dicas dadas, manda zap. Queria dizer para vocês que o episódio do propósito, do fim do propósito, bombou, hein? Recebemos uma infinidade de mensagens, o povo desesperado que o propósito tinha acabado, outros em dúvida se o propósito tinha acabado mesmo, como é que ia ser a vida sem essa rede mitológica do propósito. Pois bem, adoramos as mensagens, não vamos entrar aqui muito em detalhes, porque a gente queria inovar na maneira como a gente vem trocando ideia com nossos ouvintes fiéis, ou com os nossos fiéis ouvintes. A gente quer ouvir o que vocês têm a pensar, o que vocês têm dito sobre cada um desses episódios, trazendo um pouco do ponto de vista de vocês sobre os assuntos que a gente tem tratado aqui. Vocês sabem que a gente adora fritar a cabeça com os mais diversos temas, então queria fazer aqui um convite bastante animado para que você compartilhe aquilo que está passando pela tua cabeça também. E manda para a gente. E quem sabe a sua sugestão não vira tema do próximo episódio, ou ela não entra aqui também dentro do nosso roteiro como parte do nosso papo. Sem falar que a gente adora saber a opinião de vocês sobre cada episódio. Então, compartilhe esse episódio nos seus stories e não deixa de marcar o @Grupo Consumoteca, que a gente gosta. Se quiser marcar a gente também, @Marina Roale, @Rebeca de Moraes, @Thiago.Goday e @Michel Alcoforado. É isso, né, Marina? Se quiser mandar mensagem pra gente, faz como, hein? É isso, vai no @Grupo Consumoteca ou no e-mail consumoteca@consumoteca.com.br. E se quiser mandar uns áudios, trocar uma ideia, opinião, crítica, questões da humanidade que você tá aí fritando para responder, compartilha com a gente, que isso tudo vira material pra gente pensar episódios melhores aqui. A gente vai ficando por aqui com mais uma edição especial do Caoscast. Lembrando que esse podcast é maravilhoso e é uma produção, e aliás, só é porque é uma produção do Grupo Consumoteca em parceria com o UOLTAB. Do lado de lá, vocês já sabem, Olivia Fraga e Juliana Carpanês mandam. Do lado de cá, a gente trabalha por conta do trabalho colaborativo de Marina Roale, Thiago Faria, Mônica Lewandowski, Estela Seixas e Alcides Neto. Rapaz, a gente vai ter que respirar de tanta gente. O roteiro fica por conta de Bruna Capasso e a edição é do gigante Wesley Xavier. Eu vou aqui seguindo com meu agradecimento especial ao nosso convidado desse episódio, do qual sou fã, o Daniel Virgílio. Ele é lá do @Cafofo do Dani. Se você não segue, siga, porque você não vai se arrepender e vai aprender aí sobre tudo que está rolando no universo da casa e da decoração. Eu não posso deixar de me despedir dos meus companheiros de nave. Marina Roale, um beijo. Beijos caóticos. Tiago Faria, tchau, tchau. Grande beijo, caóticos. Até a próxima. Como é que fala tchau aí com o vento da Bahia batendo no rosto do mesmo jeito que fala aqui em São Paulo? Eu acho que sim. Pelo menos isso a gente tem algo em comum, né? Rebeca de Moraes. Acho que na Bahia não há tchau. Cheiro é bom. Cheiro é bom. Rebeca de Moraes, que é sem brisa e sem internet, né? Mas resistindo. Um beijo. Resistindo. Um beijo. Cuidem da casa e tomem vacina. Um beijo de Rebeca de Moraes para vocês e meu também. É com um prazer muito grande que a gente volta aqui a cada 15 dias para trocar ideia. Como Rebeca disse, se cuidem, tomem a vacina, usem a máscara, porque não acabou, falta pouco. Oremos. Minha avó já está na terceira. Até a próxima, tchau, tchau.